Se você chegou e não cumprimentou o seu amiguinho aí, porque chegou meio na correria, essa é a oportunidade de você olhar para um rosto em vez de olhar para a nuca. Isso é de extrema importância. Às vezes a gente chega e esquece de cumprimentar nossos irmãos, olharmos para o rosto dos nossos irmãos, vermos quem são as pessoas que fazem parte do reino, entendermos que isso é muito importante. Por vezes a igreja vai crescendo e a gente começa a ficar olhando só para as nucas das pessoas, porque as pessoas sentam no mesmo lugar. Então, tenham esse hábito. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos um convidado, como eu havia avisado domingo, não tinha avisado o nome mesmo, porque independente de nomes, quem ministra a palavra nós cremos sempre que é Deus, porque quando um homem de Deus está pregando a palavra, existe uma Bíblia aberta, é Deus falando por intermédio de homens. Que nós possamos oferecer um culto racional a Deus, que esse homem seja usado de maneira poderosa. É um homem que é um seminarista, tem um profundo conhecimento das Escrituras, tenho certeza que será edificante para nós. É muito importante nós não acreditarmos que uma pessoa só que eu beberei dessa fonte, galego só que pode ministrar. Não, eu oro para que daqui saiam inúmeros pregadores, inúmeros ministros do Evangelho, porque quanto mais pessoas, mais vidas serão alcançadas. Tem vidas que só serão alcançadas por intermédio de vocês. Tem peculiaridades, às vezes vocês gostam de determinadas pessoas, não gostam de outras, e isso é natural, mas vocês acima de tudo têm que gostar da palavra de Deus e confrontar tudo o que for dito com a palavra. Então, que nós possamos mais uma vez estarmos atentos para aquilo que Deus nos diz por intermédio da sua palavra. Gostaria de chamar o Caio. Gostaria de orar pela sua família, já antes, Caio, de começar. Pode vir, Elane. Vamos orar só pela vida deles. Pode vir aqui. Milena. Eu chamei o quê? Não conheço nem o Milena. Eu também não. Ele disse que não conhece, tá? Depois eu te explico, tá? Um casal que vocês podem colocar em oração também, porque eles estão aí no campo atuando, lutando pela verdade do Evangelho. Senhor, abençoe o Caio, Pai, abençoe essa família que hoje está gerando um filho. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de vivermos a comunhão do reino, vemos a sua igreja avançando. Que derrame, Pai, cada dia mais sobre essa família capacidades e dons, para que seu reino se expanda. Use, Pai, de maneira poderosa, de maneira que a sua palavra seja pregada e a sua verdade possa abrir os olhos daqueles que estavam com seus olhos, seus corações completamente fechados e endurecidos. Louvamos seu santo nome por isso, Pai. Deus nos abençoe e nos guie. Em nome de Cristo Jesus, amém. Amém. Boa noite, meus queridos, graça e paz a todos. Eu tenho certeza que as nossas perguntas no WhatsApp é: Adão tinha umbigo? Não é nada a ver com Elaine, tá? Eu não conheço nenhuma Elaine, não. Tá? Bom estar aqui com vocês. Fui muito bem recebido. É um choque estar em São Paulo, porque eu moro próximo a Campinas, interior. Na verdade, eu moro em Montemor. Ninguém conhece, né? Eu acho que ninguém que lembrou. Então, a gente fala Campinas. Então, lá você encontra cavalo no meio da rua, vaca. E aqui eu vi uns prédios colossais, eu achei que estava em Nova York. É uma coisa bem diferente. Mas é bom estar com vocês, tá bom? Vocês estão pregando aqui no Evangelho de Marcos. Darei continuidade também à lectio contínua de vocês, para que o Senhor possa falar conosco. Amém? Em 1931, dois homens começaram a conversar sobre os desafios da vida. E um assunto estava em destaque: quem era Deus? Esses dois homens se tornaram amigos e depois de anos, a vida de um deles iria ser transformada. Tolkien falou sobre o Evangelho para o seu novo amigo, conhecido como C.S. Lewis.
Jesus entrou no coração de Lewis e dali em diante a vida de Tolkien e de Lewis seriam marcadas pelas histórias de grandes personagens. E depois dessa amizade, surgiram várias obras maravilhosas como Crônicas de Nárnia, de Lewis, Senhor dos Anéis e O Hobbit, de Tolkien. Em 1937, alguns anos depois, Tolkien escreveu uma grande história, O Hobbit. Quantos já assistiram aqui O Hobbit? Muita gente, que benção. Ele não escreveu esse livro para os grandes teólogos, para os grandes acadêmicos, e muito menos para aquelas pessoas que tinham assim uma grande eloquência. Longe disso. Ele escreveu O Hobbit para as crianças. Para as crianças. E havia um hobbit que morava em um condado. Seu nome era Bilbo, o bolseiro. Um homem sábio e o mais poderoso da Terra-média aparece para Bilbo com uma missão. Bilbo tinha que sair do seu condado para ir à Terra-média, combater o mal. Aquele homem conhecido como Gandalf, que era um grande sábio, ao chegar na casa do pequeno Bilbo, ele informou a razão da sua visita. Chamou ele para uma aventura. Ele estava à procura de alguém que queria participar de uma grande aventura na Terra-média, combater o mal. E de uma forma irônica, Bilbo diz o seguinte: olha só, procure outro. Eu estou bem no meu condado, na minha casa, tomando meu chá à tarde, estou muito bem. Para aquele pequeno hobbit se aventurar além das montanhas e conhecer novas pessoas além da cerca do seu condado, era uma tarefa difícil e era perigoso demais, o conforto era muito melhor. Gandalf estava atrás de alguém corajoso para conseguir vencer as forças do mal. E o mundo estava sendo destruído por essa força do mal. Além de ter vários monstros pela Terra-média, havia também um dragão que estava destruindo todas as coisas. Queremos nos sentir bem, assim como Bilbo. Ficar em nossa casa, em um belo condado, tomando nosso chá da tarde, sem se preocupar com as coisas de fora. Queremos nos sentir bem, ter uma boa casa, um bom carro, ser prósperos financeiramente, e não se envolver em aventuras perigosas em prol do Evangelho de Cristo. Para que sair do meu conforto para ir pregar em vilarejos e comunidades? Para que seguir a Jesus e obedecer o seu chamado? Eu posso desfrutar da minha vida aqui em casa, no meu conforto, no meu condado, tomando meu chá, conversando com as minhas amigas, jogando meu PlayStation 5, se divertindo com os meus amigos. Para que combater o mal? Tem outras pessoas que farão isso. Sair do conforto também é um chamado de Jesus Cristo para nós. Assim como Gandalf, o sábio, chamou aquele pequeno hobbit para desafiar as forças do mal, Jesus também nos chama para fazer isso. E como nós temos respondido ao chamado do nosso mestre, falaremos sobre isso. Marcos capítulo 10, versículo 28 até o versículo 31. Marcos 10, do versículo 28 até o 31. Como recomendado pelo Galego, versão NVT, né? Que benção, vocês se põem de pé aqui. Na minha igreja todo mundo fica sentado. Já é um bom sinal. Vamos ler? Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e, no mundo futuro, terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Amém. Pode se assentar. O primeiro ponto que eu quero tratar é: para ser um discípulo de Cristo, é necessário largar tudo. Nos versículos anteriores podemos ver o diálogo
entre Jesus e o jovem rico. Ele obedecia os mandamentos de Deus, porém, Jesus exige algo dele. Vende tudo o que você tem, tudo, e siga-me. Para aquele jovem que provavelmente era rico por causa de alguma herança, ou porque seus pais eram ricos, foi muito confrontante ouvir isso. A gente, quando lê essa história do jovem rico, nós achamos que o jovem rico era rico por conta própria. Não, naquela época não era fácil ser jovem e ser rico. Provavelmente tinha uma herança de um pai, ou simplesmente ele dependia da sua família. Ser jovem rico nos tempos bíblicos era algo quase impossível. Provavelmente ele vivia da herança dos seus pais. Foi muito confrontante para aquele jovem rico, ou em outras traduções, eu acho que assim está na de vocês, o homem rico. Era muito difícil, muito difícil. Aquele chamado de Jesus não era para todos, era somente para alguns. Eu imagino o jovem rico pensando no seu futuro e dizendo para si mesmo: o que será de mim se eu largar tudo e seguir um homem que anda com publicanos, que anda com pecadores? Como que será o meu futuro? Nós achamos que ele estava pensando apenas no seu presente? Não. Ele também estava pensando no seu futuro. O que será de mim andando com um homem que anda com publicanos? Eu obedeço os mandamentos do Senhor. Os publicanos não. Os pecadores não, mas eu obedeço. Entre a multidão, então, havia um discípulo, que era o mais ousado de todos. Eu chamei de Pedrão, mas vamos chamar de Pedro, porque era uma grande pedra. Ele gostava de falar às vezes quando não devia, mas era o mais ousado. Entretanto, dessa vez, ele queria saber o que realmente iria acontecer com ele e com os seus amigos. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo. Pedro, ao ver aquela cena do jovem rico, ele fica interessado em saber o que iria acontecer com aqueles que largaram tudo para seguir a Cristo, ou seja, o seu mestre. Jesus não tinha comentado ainda nada sobre alguma herança material, não havia comentado nada sobre isso ainda. Agora seria a hora de Pedro ouvir aquilo que ele queria, algo diferente. Entretanto, assim como o jovem rico, talvez os discípulos ficaram desapontados com a herança que Jesus ofereceu a eles. Mas o primeiro passo eles já tinham dado. Eles largaram tudo em favor do mestre. Tudo. E seja qual for a herança que o mestre desse a eles, já estaria ótimo. Eu vou explicar por quê. Eram pescadores, zelotes, publicanos. Eles iriam esperar o que agora? Eles já não tinham nada. Lembra do dia mau de Pedro? Quando ele tem encontro com Jesus? Senhor, eu passei a noite toda tentando pegar algum peixe, não peguei nada. Ah, mas volta por mar, tá bom. E assim Jesus faz um milagre. Eles não tinham nada. Quando a noite de um pescador era ruim, ia dormir com fome. Eles não tinham nada a perder, tecelões, pescadores, publicanos, eles não tinham nada a perder, a não ser seguir o mestre. Não tinham nada. Já era difícil viver em um território governado pelo Império Romano, que cobrava um imposto absurdo. O que eles tinham a perder? Nada. Tinha que ter uma nova esperança, seguir esse novo Messias. O que ele tem de bom para nós? Será que é algo especial? Será que é um bem material? Será que ele vai dominar Roma? Será que nós teremos novamente Jerusalém de volta? Assim como era antigamente com os nossos pais? Não. Não foi isso que Jesus veio fazer na terra. Eles não tinham nada. O que restava a eles era somente seguir a Jesus. Nada mais importava para eles, nada. O barco cheio de peixes, as caixas cheias de moedas, ou as túnicas feitas de linho do Egito, assim como dizem Provérbios. Para eles isso não fazia mais sentido. O sentido da vida para eles naquele momento era o próprio Jesus Cristo. Tudo se tornou mais um detalhe para seguir a Jesus. E agora?
Vejamos, atualmente a nossa realidade é diferente. Queremos seguir a Jesus, mas não queremos abandonar o nosso conforto e os nossos negócios, porque seria perder demais. Perdemos demais, nos afastar das coisas materiais. E seguir a Jesus Cristo é algo arriscado diante daquilo que nós temos como estabilidade financeira ou material. Quantas pessoas estão se vendendo para o mundo e leiloando seus dons por algumas moedas de prata? Pessoas que decidiram seguir suas riquezas e viver como se Jesus fosse mais uma atração nas terças, sextas ou domingos. Jesus nos convida para algo maior, um chamado para fora. Para fora. Jesus não está pedindo para você, por exemplo, largar o seu trabalho, não. E desfazer da sua boa casa, não, longe disso. Mas Ele coloca à prova aquilo que realmente é mais importante para nós. Nos versículos anteriores, que eu creio que foi já explanado aqui, o que era mais importante para o jovem rico? Dinheiro. Tim Keller, em seu livro Deuses Falsos, que é um ótimo livro, eu recomendo que vocês leiam, afirma o seguinte: tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas é um ídolo. Qualquer coisa. Se a sua família é muito mais importante do que servir a Jesus, um ídolo. Se eu prefiro ficar em casa assistindo São Paulo e Corinthians do que vir na igreja adorar o Senhor, o seu futebol é o seu ídolo. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossos corações se torna um ídolo. Nós achamos que um ídolo é somente você colocar, por exemplo, uma Maria em cima da geladeira ou um São Jorge do lado da estante e orar. Não. Como eu conversei recentemente com um galego, os nossos ídolos às vezes são intangíveis, sentimentos, aquilo que está em nosso coração, que ocupa o lugar do nosso Deus. Quem é o nosso ídolo? O que nos impede de largar tudo e seguir a Jesus? Será que nós estamos preparados para levar uma cruz pesada e sentir a coroa de espinhos em nossa cabeça? Ou é muito mais confortante usar uma coroa de ouro? Steve Lawson disse algo muito importante sobre largar tudo e seguir a Jesus. Vai custar tudo para seguir a Cristo, mas vai custar-lhe ainda mais se você não seguir. O que vai custar? A sua alma. Segundo ponto, qual será a recompensa daqueles que largaram tudo por Jesus? Depois os discípulos presenciarem o que aconteceu e Pedro tomar a decisão de ser o porta-voz, Jesus responde qual seria a recompensa daqueles que largassem tudo por ele. Então Jesus lhe disse: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca, neste mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e, no mundo futuro, terão a vida eterna. Talvez, vamos mudar um pouco essa frase. Talvez seria mais atrativo Jesus dizer: eu lhes garanto que vocês reinarão comigo em Jerusalém, andarão nas melhores carruagens, vocês serão chamados de mestres, tomarão os melhores vinhos da adega romana. Alguém gosta de vinho aqui? Opa! E iniciaremos uma rebelião para tomar Jerusalém das mãos de César. Talvez, eu acho que seria muito mais agradável ouvir essas mensagens, não é mesmo? Entretanto, não foi isso que aconteceu. A herança que Jesus estava falando estava ligado ao reino de Deus. Aqueles que deixaram suas casas poderiam encontrar outras casas, fazendo visitas e pregando o evangelho. E depois da pregação, muitos pecadores arrependidos se tornariam irmãos, filhos e pais
na fé. Essa é a herança que Jesus nos deixa. Todos nós aqui fazemos parte de uma família. Essa é a nossa herança diante de Deus. Essa é a nossa herança. Carro não pode comprar nada. Dinheiro não pode ofertar a nós. Nós não podemos ter nada acima da família de Deus. Nada pode comprar isso. Um bom salário, um bom status, nada. Nada. Jesus está enfatizando que a herança do discípulo era a família de Deus, onde muitas pessoas seriam chamadas de irmãs por depositarem a mesma fé. Observe que Jesus enfatiza uma troca. Essas coisas por aquelas. As coisas materiais pelas espirituais. E eu lembro então de uma passagem em Colossenses que diz: portanto, buscai as coisas do alto, as coisas celestiais. Queridos, nós somos peregrinos em terra estranha, aqui não é o nosso lugar, nós estamos de passagem. O que adianta ter muitas coisas se vai ficar tudo para trás? O que permanece é a nossa fé em Jesus Cristo. Isso é o que mais nos importa. Meus amados, em nenhum momento Jesus nos prometeu riquezas, Jesus em nenhum momento nos prometeu nada terreno, a não ser uma coisa: perseguição. Isso ele nos prometeu. Infelizmente, a igreja brasileira está passando por um período de escassez de teologia. Muitas pessoas estão se tornando adeptas à teologia da prosperidade, que Deus é obrigado a te dar, porque você está fazendo por onde? Deus tem que me dar o ouro e a prata, porque Ele é o Deus do ouro e da prata. Sinto lhe informar, mas isso não é bíblico. Aquele que segue a Jesus vai tomar chicotadas nas costas. Paulo foi decapitado. Pedro foi martirizado com a cruz de cabeça para baixo. Porque nós achamos que nosso destino será diferente. Que evangelho é esse que entrega ouro, mas não entrega graça? Isso se chama desgraça e não graça. Precisamos voltar às Escrituras e entender que somente Jesus é suficiente para nós. Havia um homem conhecido como Policarpo. Interessante que em muitos desenhos infantis os cavalos são chamados de Policarpo, né? Nunca entendi por quê, mas enfim. Ele foi condenado por Roma por não negar a Jesus Cristo. Na última chance para negar o seu Cristo, o imperador disse: amaldiçoa o seu Cristo. Policarpo então disse: 86 anos tenho servido a ele, e ele não me fez nada de errado. Como então posso blasfemar diante do meu rei que me salvou? Como não morrer por alguém que morreu por nós? Como não entregar tudo que nós temos diante de alguém que entregou tudo por nós? Policarpo entendeu que nada nessa vida era suficiente para negar a Cristo. Talvez a sua túnica romana, talvez o seu bracelete de ouro, nada era suficiente para negar a Cristo. Nada. Cristo é a nossa razão de viver. Por Ele vivemos e nos movemos. Como rejeitar o chamado de alguém que morreu por nós? A nossa herança foi conquistada na cruz. Foi pago um alto preço. Precisamos deixar tudo para trás. E eu vou falar uma coisa para vocês. Vale a pena. Vale a pena. Faça o teste. Não espere amanhã. Faça isso hoje. Quebre os seus ídolos. Deixe-os de lado e siga Jesus. Vai valer muito a pena. Talvez você não terá grandes recompensas materiais, mas lhe garanto que a vida eterna em Jesus você já tem. Nem anjos, nem potestades, nem altura, nada poderá nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Ninguém pode tirar isso de nós. Devemos nos tornar discípulos de Cristo.
Não devemos esperar do mundo coisas boas, esperar herança do mundo. Não é esse nosso dever, não é esse nosso compromisso. E Charles Haddon Spurgeon, um grande pregador batista do século XIX, é conhecido como o príncipe dos pregadores, disse uma frase que é marcante: esperamos ser honrados em um mundo que o nosso Senhor foi crucificado. Como? Como é isso? Tentar conquistar status do mundo, ter coisas do mundo, na ideia de que queremos ser honrados por um mundo que crucificou o nosso Cristo? Creio que não. A nossa recompensa não está na terra, mas está nos céus, preparada para nós. A perseguição, como eu disse anteriormente, faz parte da vida de um discípulo. Observe que Jesus está fazendo um acréscimo. Vocês terão quantas vezes ele fala aí? 100 vezes mais. É somente irmãos e irmãs? Não. Perseguições também. 100 vezes mais. Se eu fosse um discípulo de Jesus, eu falasse assim: Jesus, o negócio é o seguinte, eu não quero isso para mim não. Eu vou voltar para Galileia, pegar os meus peixes lá, vou voltar lá a viver com o dia da minha mãe, que era tecelã. Eu não quero essa coisa de morrer em cruz, não. Custa muito caro seguir a Jesus. Muito caro. Famílias, às vezes, se desfazem por causa de Cristo. Ele disse isso. Vocês serão odiados pelas pessoas da própria família de vocês. Filho contra pai, pai contra filha. Aquele que serve a Cristo, infelizmente, quando seguir a Ele, haverá divisão em qualquer lugar. Porque não existe comunhão entre as trevas e a luz. Observe que Jesus está enfatizando que haverá 100 vezes mais. Coisas piores iriam acontecer para aqueles que seguissem a Ele. Jesus ele era um péssimo marqueteiro, né? Péssimo. Não sabia fazer marketing. Alguém trabalha com marketing aqui? Não? Trabalha? Você sabe que tem que ser pragmático. Chamar a atenção. Cores vívidas. Jesus era péssimo para isso. Não fazia nada de bom diante disso. As palavras dele eram: morte, vou morrer. Cuidem dos pobres. Não era muito atrativo, porque todo mundo era pobre. Ele era péssimo em fazer isso. E ele diz: olha só, vocês serão perseguidos, vocês terão irmãos, irmãs, essas coisas fazerão parte do ministério de vocês. Só que Jesus não trouxe nada de bom aqui, só desgraça, perseguição. Os seus irmãos não são aqueles da carne, mas serão agora os espirituais. Aos poucos, Jesus estava desagradando aquelas pessoas. A perseguição é algo que faz parte da vida de um discípulo. Eu tive contato recentemente com uma irmã em uma igreja na China. Ela disse que a todo momento o governo ficava perguntando, por exemplo, o que estava acontecendo na casa dela através de mensagens. E quando as autoridades descobriram o que estava acontecendo no culto doméstico, eles agiram rápido. Lembrando que a China é um país que você tem a sua religião, você pode ter, mas desde que esteja, na verdade, um ofício ali decretado pelo governo para que você possa fazer o seu culto doméstico. Igrejas lá, somente com autorização do governo. Ao contrário, você não pode abrir igreja lá. E então essa irmã disse que a todo momento que fazia um culto doméstico, as autoridades descobriam, fechavam aquela casa e eles iam para um outro vilarejo. Descobriam no vilarejo, ia para outra comunidade, e por aí ia. Não parava. Perseguição. A perseguição que Jesus disse não ficou apenas no tempo dele, mas se alastrou até nos dias de hoje. E não pense que conosco será diferente. Abrindo parênteses aqui, tá bom? Se a sua vida está tranquila, você não sofre nenhuma tentação,
Se você não está sofrendo nenhuma perseguição, tem algo errado. A sua vida está muito boa para ser um discípulo de Cristo. Está muito boa. Interessante, sabe o que é? É que Paulo, que é conhecido como um dos maiores apóstolos de Cristo, ou se não for o maior, ele pregava em um lugar, o pessoal queria apedrejar ele. Ele saía daquele lugar e ia para outro, o pessoal queria fazer outra coisa com ele. Jesus, quando pregava no templo, pegaram pedra para jogar nele, saiu e foi para outro lugar. Outras pessoas queriam matar ele. Se nós estamos sendo aplaudidos em alguns lugares, devemos tomar cuidado. Não estou falando para você ser antipático, pelo amor de Deus, longe disso. Será que nós estamos fazendo diferença no nosso trabalho? Com a nossa conduta de vida? Será que quando nós contamos o caixa do nosso trabalho, tiramos 10 reais, 20 reais, colocamos de lado porque a nossa família precisa? Será que nós estamos sendo bons discípulos diante de Jesus? Nós estamos declarando o nosso imposto de renda da forma correta? Como que está a nossa vida diante do Senhor como discípulo? Nós estamos dando um bom exemplo ou um péssimo exemplo? Devemos rever a nossa conduta de vida. A China, segundo o site Portas Abertas, é o 16º país que mais persegue os cristãos no mundo. No mundo. Eu acho interessante que alguns cristãos, eles vão na internet do Brasil, que vivem no Brasil e falam que estão sendo perseguidos pelo quê? Pela sogra? Só pode. Vivemos em um país onde você sair agora, você pode pregar aqui em alguma praça de São Paulo, sem problema nenhum. Na China, andar com a Bíblia debaixo do braço já é um BO. Agora, vamos voltar um pouco mais atrás. Volte na época de Cristo, que o cristianismo é considerado uma seita, onde Nero jogava os cristãos naquele grande estádio, no Coliseu. Pense um pouco, será que vale a pena seguir a Jesus, largar tudo? Para o ímpio eu creio que não, mas para nós sim. Essa é a nossa recompensa. Fazer irmãos através da pregação do Evangelho. Gente, é tão legal quando a gente se reúne como irmãos. A gente conversa sobre a Bíblia, vai 2 da manhã conversando. Muito mais legal do que conversar sobre outras coisas. E se essas coisas não estão fazendo parte do nosso coração, precisamos ter cautela. Com a nossa linguagem, com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que nós falamos. Não devemos ser, por exemplo, conformados com o mundo, mas transformar o mundo através da renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho e ter essas famílias conosco, assim como Pedro fez quando ele pregou ali na casa de Cornélio, onde muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo de Deus. E então eu chego no terceiro ponto, a resposta final de Jesus Cristo. Depois daquele grande discurso que começa, na verdade, com o jovem rico e finaliza aqui, qual a resposta final de Jesus para os seus discípulos? Esse versículo se tornou uma espécie de ditado popular. Os últimos serão... é um clichê. Adoro usar isso, né? Nossa, as pessoas adoram. Olha, eu fui humilhado no meu trabalho, mas olha só. Já vem aquela frase clichê. Os últimos serão os primeiros. Tiram completamente o texto fora do contexto. Aquela pessoa que foi humilhada no trabalho quer usar essa expressão. Assim como outras pessoas que passaram por dificuldade. A pessoa faz um grande discurso nas redes sociais, e daí vem aquela frase clichê, Deus me exaltará. Eu imagino Jesus indo para a cruz, e vendo aquelas pessoas cuspindo nele, e de repente ele diz, olha só, vocês vão ver, eu vou voltar,
E quem me humilhou vai pagar caro. Ou como é a famosa música da Damares, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Olha que evangelho magnífico de amar o próximo. Nossa! Esse não é o evangelho que Jesus nos ensinou. Não é. Mas Jesus disse o seguinte: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o chamado de todo discípulo. Tu levar um tapa na cara e falar, dá no outro. Olha só, eu vou colocar algumas algemas em você, eu quero que você ande 1 quilômetro. Sabe o que você responde? Não, eu vou andar 2. Isso não é agradável, não é legal. É desconfortável. Bem-vindo ao cristianismo. C.S. Lewis diz o seguinte: se você quer ter uma religião confortável e se sentir bem, eu lhe recomendo que você tome um vinho do Porto, porque o cristianismo não é agradável. Escolha outra religião. Não é agradável ser cristão. Quando alguém dizer o seguinte para você, olha só, venha para Cristo, vai ser uma maravilha, a sua vida vai mudar. Mentira. Vai só piorar. Só piorar. Às vezes você vai receber uma chamada na sua casa, você vai entregar o currículo em alguns lugares e uma empresa vai ligar para você que, por exemplo, fabrica cigarros. Você não vai aceitar. Bem-vindo ao cristianismo. Ah, Caio, mas quando eu não tiver mais emprego, eu vou para a prostituição. Opa, você não pode, você é cristã. Bem-vindo ao cristianismo. Renúncia, mudança de vida, transformação, metanoia. Bem-vindo ao celeiro de Cristo. Jesus coloca sua graça e seu evangelho em oposição ao ensino corrupto dos escribas e fariseus. Agora eu vou explicar o contexto dessa frase clichê. Talvez os discípulos pensassem assim: como pode acontecer que nós, os pobres, os iletrados, os desprezados, devemos nos assentar nos tronos? Os que deviam fazer isso, na verdade, são os escribas e fariseus, aqueles que são ricos, assim como o jovem. Ou seja, esses são os primeiros, os escribas, os fariseus, os ricos, os príncipes e governantes. Os discípulos eram os últimos, porque eram pobres e letrados. E Jesus quebra totalmente essa barreira da religião, que os pobres agora também teriam acesso à vida eterna, sem precisar de status, sem precisar de um assento de ouro. Era somente crer nele e abandonar tudo. Nosso Senhor nos ensina que aqui, na terra, teremos grandes transformações. Teremos grandes desafios, uma mudança de vida, que alguns dos primeiros aqui na terra serão os últimos. E alguns que parecem que são os últimos aqui na terra serão os primeiros no céu. Jesus está fazendo um contraste, não sei se vocês perceberam, entre um rico e um pobre. Lembre-se que, como já foi exposto, essa narrativa começa lá com o jovem rico, e depois passa para cá e Jesus finaliza. Ele está fazendo um contraste. Olha só, os primeiros são aqueles que estão assentados lá nos tronos, os ricos, e vocês são considerados os últimos. Jesus não faz uma alusão quando ele está falando sobre a questão de hipocrisia. O que os fariseus gostavam de fazer quando eles iam na sinagoga? Eles assentavam onde? Nos primeiros lugares, primeiras fileiras. Jesus está falando sobre os fariseus também, que eram considerados os primeiros, e os pobres, os últimos. Interessante que Jesus fala o seguinte, né? E o publicano que estava lá atrás, batendo no seu peito, Deus recebeu ali o arrependimento dele. Esse publicano é o último, mas será o primeiro no reino dos céus.
Meus amados, a promessa é que os pobres, os simples de coração e aqueles que se arrependerem de seus pecados fazerão parte do reino dos céus, independentemente da classe social. Essas pessoas que são pobres, essas pessoas que renunciaram às suas vidas, teriam uma promessa muito maior daquilo que César poderia dar. Esse algo maior está nas mãos de Deus. Um dos livros mais lidos do mundo, alguém já leu esse livro chamado O Peregrino, de John Bunyan? Alguém já leu? Já? Esse até então, há um tempo atrás, era o segundo livro mais lido do mundo, atrás somente da própria Bíblia. Um escritor conhecido como John Bunyan foi preso por não aceitar algumas determinações do papado de sua época. Ele ficou aproximadamente 12 anos preso e escreveu uma história que iria impactar a vida de muitas pessoas, o livro O Peregrino. Nessa história, ele relata a vida de um homem que recebeu uma mensagem dizendo que a sua cidade seria destruída em breve e que ele deveria ir em busca do lugar ou da cidade celestial. Durante a sua jornada, muitos amigos surgem dizendo que ele deveria voltar para sua casa e viver no seu conforto, sem se preocupar com aquela mensagem ridícula. O cristão, que era o nome do personagem, você está largando a sua família, a sua casa confortável, a sua lareira, o seu bom alimento que você tem na sua casa, para seguir uma mensagem que você nem sabe se é verdadeira? Ele não pensou duas vezes, ele largou tudo para seguir a Jesus. O interessante é que seus amigos não estavam dando muito valor nas palavras dele, não estavam dando valor, mas ele prosseguiu rumo à cidade celestial. O interessante é que esse homem, conhecido como cristão, estava levando em suas costas vários fardos pesados. E quando ele chega em um certo local, ele encontra uma cruz erguida. E quando ele olha para a cruz, aqueles fardos pesados caem ao chão. Lembrando que John Bunyan, quando ele escreveu essa história do peregrino indo rumo à cidade celestial, a todo momento ele está fazendo uma alusão às passagens bíblicas. Quando aquele peregrino, conhecido como cristão, olha para a cruz, os seus fardos caem ao chão. Os seus pecados, os seus problemas, os seus anseios, todos caem ao chão. E ainda, ele recebe o perdão do próprio Jesus Cristo. Quando depositamos nossas preocupações em Cristo e lançamos sobre Ele nossos pecados, Ele nos livra dos fardos pesados deste mundo. Só que eu tive um problema com esse livro. Eu fiquei indignado com o final dessa história. Sabe quando a gente lê um livro e fala, peraí, como que esse homem morreu? Como que essa mulher morreu? Parece que você quer ligar para o autor e falar o seguinte, arruma essa história, está errado, cara, eu gosto desse personagem, por que ele morreu? Eu fiquei indignado com o final dessa história, porque o interessante é que o peregrino, quando ele está próximo da cidade celestial, aparece mais um desafio para ele, além dos outros desafios durante a caminhada. Ele tinha que atravessar um rio muito fundo, e ele começa a nadar, mas ele não consegue. E sabe o que acontece com ele? O que acontece quando a pessoa sabe nadar e se aventura em um rio fundo? Morre. É aí que vem o ponto final da história. Para ele chegar na cidade celestial, sabe o que tinha que acontecer? Morrer. Ele poderia nadar. Ele tinha que morrer. Bem-vindo à comunidade cristã. Para chegarmos ao céu, temos que morrer também. Não somente morrer sem Cristo, mas morrer com Cristo. Com Cristo. A nossa cidade não é São Paulo.
A minha cidade não é Montemor. A minha cidade está nos céus. Será que vale a pena largar tudo que temos em favor de Cristo? Eu lhe garanto que sim. Vai custar muito caro, muito caro. Mas receberemos 100 vezes mais. Eu não estou pregando teologia da prosperidade, tá bom? Não acho que se você é que tem um golzinho, no céu você vai ter BMW. Não. Encontraremos nossos irmãos lá, seremos revestidos e receberemos do Senhor aquela famosa frase: eu lhe conheço, eu sei quem você é. Isso é o que mais importa, é Cristo nos reconhecer. E eu encerro essa pregação com as palavras do apóstolo Paulo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, do versículo 20 até o 21. Deus abençoe a vida de todos. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por este momento, que a Tua graça invada o nosso ser. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Vale a pena, Pai, seguir ao Senhor. Vale a pena, Pai, ser um dos últimos e no céu ser um dos primeiros, ó Pai. Nós glorificamos ao Teu nome, não por aquilo que o Senhor nos dá, mas por aquilo que o Senhor é: santo, poderoso, misericordioso e bondoso. Que a Tua graça recaia sobre nós, colocando em nossos corações o Teu Espírito, para que possamos compreender qual é a boa e agradável vontade do Senhor. O Teu Espírito que nos convence do pecado e do juízo final. Senhor, nós ansiamos, ó Pai, por esse grande dia. E nós já deixamos de lado tudo o que nós tínhamos, ó Pai. E assim como Paulo disse, tudo que foi deixado para trás se tornou esterco diante de Cristo Jesus. Depositamos nossas vidas diante do Senhor e que o Senhor continue falando conosco, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos. Amém.